300 capítulos. Blue Lock chegou a 300 capítulos e já foi até o mangá mais vendido do ano. Que trajetória fantástica depois, principalmente da primeira temporada do anime, hein? Mas nós não estamos aqui para exaltar Blue Lock. Isso a gente faz todos os dias, mas enfim. Vamos comentar sobre o capítulo 300, as minhas previsões para esse capítulo. E eu tenho uma expectativa bem grande nesse capítulo, porque eu acho que pode ser um divisor de águas pro Mikajireu. Vocês sabem que eu curto bastante o Mikajireu e eu acho que tem que ter bastante cuidado com personagens que têm essas habilidades de copy e tudo mais, porque são personagens que podem se tornar personagens OPs. E, obviamente, tem que ir com calma, mas ao mesmo tempo eu acho que pode ser um capítulo bem perigoso pro Mikajireu. Afinal de contas, o Mikajireu vai estar separado do Nagi pela primeira vez. E separado em que sentido pela primeira vez? Você pode perguntar, pô, mas eles já ficaram separados. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. Rapaziada, tem mais de 70% da pessoa que assiste esse conteúdo, assiste o canal, não são inscritos. Então se inscreve, vamos rumo a 30 mil seguidores, porque quem ganha é vocês, porque com 30 mil teremos sorteio aqui de mangás no canal, beleza? Rapaziada, no mais, confere a descrição que tem bastante coisinhas aí para vocês aproveitarem. Vamos conversar sobre esse capítulo, que eu acho que vai ser um capítulo muito importante pro futuro do Mikajireu. Por quê? Eu lancei um vídeo essa semana falando sobre o Reu. E nesse vídeo eu falo o quão importante vai ser o personagem pro Blue Lock. E o quão forte ele pode ser pro time do Ego. Pro time que vai jogar a Copa do Mundo Sub-20 pro Ego. Por quê? O Reu é um personagem que vai dominar o meio campo do Blue Lock. Ele é um personagem que dentro do meio campo, ele pode cumprir todas as funções e até talvez quebrar galhos em outras funções. E por que eu falo isso? Porque o Reu ele já copiou Nyo Kazuma, ele já copiou Oliver Aiko, ele já copiou Itoshi Sai, Itoshi Rin, Yukimi, Otoya. E todas essas funções, elas podem acabar permitindo com que o Reu seja um jogador extremamente versátil. Ele já copiou até mesmo o Nagi. Mas essa versatilidade do Reu, ela pode acabar sendo oprimida, vamos dizer assim, por conta desse capítulo. Por talvez algumas coisas que podem acontecer nesse capítulo. E que coisas são essas? O discurso do Nagi. O discurso do Nagi, ele vai ser muito importante pro Reu ficar vivo ou não em Blue Lock. Vivo em que sentido? Ele continuar jogando bola. E ele continuar jogando bem. Agora eu vou entrar nessa parada aqui do Mikajireu estar separado do Nagi pela primeira vez. A ideia de separação do Reu era sempre focando em encontrar o Nagi lá na frente. E encontrar o Nagi num patamar onde os dois consigam correr juntos. O Nagi, ele entendia que era um potencial para ser despertado, ele tinha algo latente ali e ele queria perseguir o Nagi para de fato ele conseguir acompanhar esse potencial, não ser mais um peso, não ser mais alguém deixado de lado. Agora não tem isso, agora o Nagi está fora do projeto Blue Lock. O Reu, quando se separou pela primeira vez, ele tinha essa intenção: eu vou reencontrar o Nagi, eu vou jogar bola com ele novamente. E o Nagi também, a todo momento ele queria falar as coisas com o Reu. Agora, nós não temos mais isso. Os personagens se separaram. E o Reu, ele fez uma promessa pro Nagi logo quando eles começaram o Blue Lock, quando o Nagi não queria entrar. O Reu, ele falou que não ia deixar o Nagi ficar entediado. E o que aconteceu? O Nagi, ele ficou entediado, ele ficou satisfeito e não conseguiu mais jogar bola. Tanto que o próximo capítulo, esse 300, se chama Inocente. E está ligado ao Mikajireu com certeza, por quê? Porque quando o Ego fala que a aliança do Nagi com o Reu, eles se meio que aliarem novamente, foi o que matou o talento do Nagi, o Nagi ele vai ter um papel muito importante para salvar o Reu. E salvar em que sentido? Em fazer com que o Reu não se sinta culpado pela eliminação do Nagi, porque é a cara do Reu se sentir culpado pela eliminação do Nagi, principalmente depois de tudo que o Ego falou nesse capítulo 299, esse esculacho que ele deu no Nagi, no Reu, né, mas acabou sobrando pro Nagi principalmente. É muito importante pro Nagi falar coisas como tipo assim: Reu, você não é o culpado, cara.
Você tentou me ajudar a todo momento. E quem se aliou, ou quem buscou a aliança novamente, foi o Nag, não o Reu. O Reu, ele tentou e conseguiu jogar sozinho. O Nag não, tanto que ele que busca aliança. Tem um comentário, eu não sei em qual vídeo foi, mas eu vou tentar botar o comentário aqui na tela, que fala que é muito cruel culpar o Reu. E eu concordo. E eu confesso que em alguns vídeos, acho que o de previsão mesmo, eu dou a entender isso quando eu falo que o Ag, ele quer dar um socão na cara do Reu. Mas tipo assim, o Reu, ele tem uma culpa, mas eu não digo que a maior parcela seja dele não. Porque quem voltou, quem tentou fazer aliança de novo e quem insistiu foi o próprio Nag. Tanto que o Ego, nesse último capítulo, ele fala essa questão de tipo assim, cara, você poderia ter sangrado mais ainda. Você poderia ter sofrido mais. No entanto, o seu destino seria diferente. Porque o primeiro jogo já fez o Nag voltar ao Reu e já fez o Nag atingir a satisfação. Talvez se ele tivesse insistido um pouco mais e sangrado um pouco mais, não no sentido literal da palavra, tá, rapaziada? Mas ele poderia ter tido outro fim, outra situação dentro da Liga Neo Egoist, onde ele conseguiria, nas demais partidas pós-partida contra o Bastard, que foi a estreia dele na Liga Neo Egoist, ele ter conseguido outros resultados. O Manshine poderia ter perdido todas as partidas, mas o Nag poderia ter ganho destaque. O Nag, ele poderia ser tipo um Bátira. Poderia ter perdido todas as partidas, ou ter ganho uma partida, por exemplo, mas ter marcado gol em todas elas. O problema do Nag foi alcançar muito rápido coisas extraordinárias, ou ter feito coisas extraordinárias muito rápido, e o básico ser deixado de lado. Por que isso é ruim? Porque a galera só vai esperar coisas extraordinárias pro Nag. O Nag dá um passe, pô, 2v1 contra o goleiro pro Reu, não é nada demais pro Nag. A galera não espera isso pro Nag. Enfim, é algo que eu tenho essa expectativa, eu tenho essa preocupação de como o Nag vai falar com o Reu e do futuro do Mikaji Reu em Blue Lock. Porque eu sinto que isso pode sim prejudicar o personagem, e o meu medo é que o personagem fique preso nesse acontecimento. Esse é o meu medo. E o Kaneshiro acabe desperdiçando um potencial gigante que é Mikaji Reu. Mas isso faz parte do futebol. A gente pode ver aí o próprio caso do Mark Snuff, né? Com um amigo dele. Outro detalhe que eu queria é meio que o Ego já dá o direcionamento pra galera. O que vai acontecer? Pra galera, eu digo pra gente, tá? O que vai acontecer? Eles vão meio que passar por uma seleção antes de ir pra Copa do Mundo Sub-20. Eles vão ter alguma coisa, eles vão ter algum meio que treinamento para definir os 11 titulares, eles vão para os clubes, eles não vão ou vão só depois, e também começar já a preparar o terreno para jogadores New Gen, que é a minha expectativa para a Copa do Mundo Sub-20, é os jogadores New Gen. A galera sempre pergunta quais as expectativas e tudo mais. O que eu espero é uma silhueta, muito parecido com essa página aqui que eu vou estar botando na tela. Silhueta e nacionalidade, porque aí a gente já começa talvez a teorizar de onde vem os New Gens, referências para esses camaradas e tudo mais. Beleza? E lembrando, tá? As silhuetas podem sim sofrer alterações, igual essas silhuetas que eu botei na tela para vocês, elas são muito diferentes da silhueta de fato dos jogadores que foram os 5 globais. Beleza? Rapaziada, vídeo de previsão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí as suas expectativas pro capítulo 300. E quando tiver spoiler eu trago aqui pra vocês. Fui!